Glória a Deus, a paz do Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não há Deus como nosso Deus. É um presente estar aqui nessa noite. Pastora Ilma, Pastor Cleiton, Deus continue abençoando. Deus continue fortalecendo. Eu fiz uns 300 vídeos da senhora, pastora. Avisa para ela. Fiz vários vídeos seus hoje, não te aguentei. Tá linda demais. Eu falei, Liane, olha que coisa linda. Liane falou, deve ser brava, Gabi. Liane falou, ele deve ter apanhado. Deus abençoe vocês demais. Essa igreja é uma bênção. Eu tenho muito orgulho de vocês, do desafio que vocês se propõem a viver, quanto vocês são corajosos. Eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Aproveita que vocês estão na unção, fica aí. Cadê a baterista? Pode ficar. Não vou cantar não. Quero falar sobre alguns processos que a gente precisa passar e por vezes não são entendidos por nós. A vida, caminhada cristã, às vezes é dolorida e tem coisa que a gente não entende, Deus não explica, Deus não diz porquê, Ele simplesmente deixa que aconteça, Ele autoriza. Mas acredite, pode sair do seu controle, mas nunca saiu do controle dele. Então, ao invés de se desesperar concernente a coisas que Deus não falou, se mova pelo que Ele já falou. Ao invés de se apavorar por coisas que Ele não te explicou, se movimente por coisas que Ele já te fez entender que Ele fará. Quero que você olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fale para ela: ao invés de se desesperar pelo que Deus não te explicou, se mova pelo que Ele já te falou. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, ou alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus então, tendo ouvido aquelas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pode tomar o seu assento. Fala conosco, Jesus. Nós queremos muito ouvir a tua voz. Sei que o Senhor já falou de diversas maneiras, mas responde-nos nessa noite da maneira que só o Senhor sabe falar. Nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti. Tem gente que confia em carro, outra em cavalo. Tem gente que confia no próprio braço, na própria força, no próprio entendimento. Mas nós, Senhor, faremos menção do Teu nome sempre. Então fala conosco nessa noite. É o meu pedido a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, não vou me alongar muito, mas nós lemos a história, alguns versículos da história de Jairo. Você possivelmente já ouviu falar sobre essa história. Se não ouviu, permita-me te contar rapidamente. Esse homem era um dos principais da sinagoga e era basicamente o responsável pelas reuniões da sinagoga, quase o dirigente dos cultos na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para fazer a leitura da Torá, para prestar esse momento de devoção a Yahvé.
Jairo era um dos principais, ele era conhecido pelos que frequentavam a sinagoga. Ele não era um homem qualquer, ele era um homem de posição, ele era um homem que as pessoas sabiam quem era. Só que chegou um momento na sua vida em que uma adversidade maior do que o seu braço, maior do que a sua capacidade de resolução, bateu à sua porta. Que adversidade é essa? Sua filha, de aproximadamente uns 12 anos, estava terrivelmente enferma, à beira da morte. E o texto conta que a menina chega a morrer. Quem estava na casa de Jairo corre para avisar ele, a menina já morreu, não tem mais jeito. Os dados que o texto me diz são: ele tem uma filha, eu não sei sobre o resto, o texto me fala de uma filha, e essa menina é o motivo pelo qual seu coração está sofrendo, sua alma está dolorida, a casa dele está com um grande problema. O texto também nos fala da mãe da menina, o pai e a mãe da menina, Jairo, uma mulher e essa filha. A verdade é que a casa inteira está adoecida. A menina está com um problema, mas a casa inteira está adoecida. Eles estão tristes juntos, eles estão decepcionados juntos. O desespero bateu a porta de todo mundo. A pressão emocional atingiu a casa inteira. Jesus tinha realizado milagres pelas áreas de Gadara. Vai atravessar outra vez no barco e retornar. A multidão sabe que ele está para vir. A notícia corre entre um e outro e vão avisando um para o outro: Jesus está vindo. Ele não era um homem normal, era um homem diferenciado. A fama dele percorria pelas cidades. E a notícia era: onde esse homem passa, as pessoas que se encontram com ele não são mais as mesmas. É porque a gente sabe dos milagres que foram contados. A gente sabe de um cego, de um aleijado e etc. Mas João nos diz que ele tem para ele que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos em livros, ele imagina que nem todos os livros pudessem conter a quantidade de milagres que Jesus operou, porque existiram milagres não contados, e mais do que isso, milagres não sabidos por todos. Então imagine comigo, ele chegando numa cidade, quando pisava na cidade, a casa de alguém que nem sabia porquê, alguém que estava doente era curado. Esses são milagres não contados, que acontecem onde ele chega, mas que talvez não chegue ao ouvido de todos. Mas é bem verdade que a notícia chega para Jairo: esse homem está chegando. Jairo imediatamente se levanta, se prepara para ir aguardar Jesus. Ele está vindo, está atravessando outra vez no barco, a multidão está na praia o aguardando. Só que a Bíblia diz que a multidão o esperava alegre, feliz, contente. Jairo não estava feliz. Chama um baterista aí para mim. Vem cá, meu amigo, dá lugar vocês dois aí. Jairo não estava feliz. Jairo não estava contente. Ele tinha um problema que o braço dele não podia resolver. Mas ele entende que problemas que o seu braço não pode resolver, ele conhece alguém que pode. Então ficar em casa se lamentando pelo que não deu certo não resolve. Se eu não tiver coragem de me mover em busca de quem pode solucionar o problema, as coisas vão continuar como estão. Eu quero que você tenha coragem de fazer uma cara de profeta para esse crente que está do seu lado. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Cara de profeta igual da pastora Ilma. Frase a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: até hoje você foi um murmurador, alguém que reclamou do que não deu certo. Fala para ele: tu vai voltar para casa hoje entendendo que reclamar não resolve problema, murmurar não resolve problema. Fala: mas ter coragem de se levantar, bater na porta do mestre, pedir socorro, clamar por ele. Ele disse através da boca do profeta Jeremias: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Eu vim dizer para você, tu vai levantar desse chão hoje. Tu vai ter coragem de se posicionar por uma mudança na área que você precisa. A casa dele precisava de uma mudança. Deitar do lado da menina, ficar chorando e se lamentando não resolve. Você pensa que ele tem força para se levantar? Você pensa que ele tem estrutura para se levantar? Pensa comigo, humanamente falando, eu não sei como vai ser daqui a pouco. Então eu vou ficar os últimos minutinhos aqui com ela. Porque o sentimento de controle terreno nos faz querer ficar parado no meio da dor. Aleluia! Mas a confiança no alto de que a página não termina, a história não termina na página que está, nos faz ter coragem de nos levantar mesmo no meio da dor e nos movimentar por algo que é maior do que nós. Eu não me movimento pelo que vejo, eu me movimento pelo que creio. Tem uma multidão esperando Jesus. É muita gente. Estão alegres, estão felizes. E Jairo chega. Só que o texto não me diz que Jairo fica murmurando com ninguém. Sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o meu problema? Já parou perto de alguém assim? 5 minutos de conversa com ela, parece que você fica doente junto com ela. A pessoa não tem uma palavra de fé na boca. Ela não tem uma resposta de Deus para nada. Não, o texto não diz que Jairo está de canto em canto reclamando. Mas a Bíblia diz, e quando Jesus chegou, o texto conta que Jairo se jogou. Porque não adianta ficar contando para quem não pode te ajudar. Não adianta ficar postando nas redes sociais o que as pessoas não vão poder fazer por você. Não adianta ficar mandando mensagem no grupo da família. Não adianta ficar com sentimento de comiseração e de vitimismo. Deus te sentou aqui para te falar, eu cheguei. Já que eu cheguei, se joga, abre a tua boca. Tenha coragem de se expor por aquilo que você quer viver. Porque tem um outro lado. O primeiro lado é, eu não vou falar com quem não pode resolver. Mas tem um outro lado. Eu não vou me expor na frente das pessoas, afinal eu tenho uma posição social. Afinal eu tenho que manter uma pose, porque as pessoas aqui me conhecem. Não tenha vergonha de se expor diante do mestre por aquilo que você deseja alcançar. Pega na mão de quem está do teu lado com uma cara de profeta e fala para ele, não tenha vergonha. Fala para ele, quando o mestre chegar, diz para ele, se foi Jesus que chegou, se tiver que se jogar no chão, se jogue. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que pular, pule. Se tiver que chorar, chore. As pessoas me mandam mensagem na internet falando, você grita muito, você pula muito, você se movimenta muito. Eu sei o que eu vim buscar aqui. Eu sei o que eu preciso. Não deixe ninguém colocar uma régua na tua adoração. Se exponha por aquilo que você deseja viver. Aleluia! Que eu recebo de mensagem. Aleluia! Gente dizendo para mim, para que tanto? Vocês não sabem o que tem acontecido por trás dos bastidores. Porque quem olha para um Jairo e comenta dizendo, que escândalo é esse? Que exagero é esse? Está se jogando tanto para que tu não tem noção da dor que está dentro da casa dele. Tu não tem noção da crise que ele está vivendo. Então antes de criticar a adoração de alguém, olhe para dentro da história dessa pessoa. Porque por trás de um grito de glória a Deus, pode ter alguém pedindo socorro e dizendo, Jesus me salva. Oh! Aleluia! Não deixe ninguém colocar uma régua na tua adoração. Não precisa de tanto, não é para tanto, que exagero. Eu sei o que eu vim buscar aqui. Eu não vim perder 2 horas da minha vida, eu não vim perder 3 horas da minha vida. Eu vou sair por aquelas portas com aquilo que o céu separou para mim na minha mão. Se alguém quiser também, leva o que é teu, mas o que é meu ninguém toma. Eu vou levar para casa, oh mistério de Deus, o que Jesus tem para mim.
É plástica de Managas. Há uma presença de Deus aqui. Jesus está dizendo para algumas pessoas: se tiver que gritar, grite. Se tiver que ajoelhar nesse chão aí, se jogue. Mas não aceite mais a morte na tua vida e nem na tua casa. Chacoalhe a mão de quem está do teu lado e fala para ele: não aceite mais ficar do jeito que está. Fala para ele: tem coisa maior te esperando, tem coisa do céu para você. Então não fica com vergonha do crente da direita nem do crente da esquerda, não. Começa a falar: Deus, eu quero tudo, eu quero tudo. Eu não aceito voltar com menos. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Jairo não diz: quando o irmão for, eu vou. Porque quem precisa de resposta não é refém da adoração do vizinho. Quem precisa de resposta não está esperando o pregador, não está esperando pelo cantor. Quem precisa de resposta já entrou falando: fala comigo, fala comigo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eita! Era uma multidão, mas ele tá: vamos na minha casa, 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 vamos. A Bíblia diz, e ele insistiu: vamos na minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa. Ele não olhou e falou: será que tem gente falando de mim? Será que tem gente me criticando? Não, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Vamos na minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa. E a Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Estava na agenda? Não. Estava no cronograma? Não. Mas eu amo essa gente que consegue fazer o horário mudar. Não era nem para acontecer hoje, mas Jesus olha e fala: rapaz, esse camarada é diferente. Não ia nem ser hoje que eu ia fazer desse jeito, mas ele está insistindo tanto. Eu gosto dessa gente que consegue fazer o céu se mover por causa dele, sabe? Essa gente que faz o reino espiritual se mexer por causa dele. Não importa o que o diabo falou, não importa o que a realidade está dizendo, ele está falando: vamos na minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa, vamos na minha casa. Alguém está falando: deixa de ser chato, deixa de ser insistente. Não, eu sei o que eu vim buscar, vamos na minha casa, vamos na minha casa. Até que Jesus olha e fala: eu vou contigo, eu vou passar lá hoje. Pelo amor de Deus, pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: eu não sei como, mas tu vai romper hoje para um tempo novo. Diz para ele: o que não era para acontecer hoje, Deus te trouxe aqui para te falar. Se tu tiver coragem de se posicionar, algo diferente eu farei. E quando Jesus daqui diz: vou lá, automaticamente o espírito de morte que está lá diz: vamos arrumar as coisas. Alguém aqui se levantou e o homem de lá atendeu o que ele pediu.
Oh, meu Deus do céu. Tá pensando que pedido de crente, de gente que serve a Deus, fica preso no teto? Tá achando que tu tá levantando pela madrugada, apresentando essa causa a Deus, falando todo dia o nome desse garoto para Jesus, apresentando essa família no altar, ó mistério. E isso tá ficando perdido nos ares. Jesus está falando: eu vou te dar um sinal na terra, de que eu respondo o clamor, de que eu respondo a oração. Pelo amor de Deus, eu não sei quem é, mas eu tô vendo um anjo se levantando agora, passando numa viela e dando livramento a alguém por causa do clamor. Eita glória! Deus vai visitar alguém hoje. A multidão tem que ir atrás, porque a multidão está junto, acompanhando a Jesus. Qual é o endereço? O pessoal perguntando no meio da multidão: estamos indo para onde? Estamos indo para onde? Onde é que a gente vai agora? Eu não sei, a casa do Jairo. Mas, a gente se reuniu aqui. Eu não sei, o Jairo chegou ali. Quem se move por propósito consegue arrastar a multidão, não adianta. A Bíblia não diz e Jairo foi com Jesus, a Bíblia diz e Jesus foi com ele. Como se Jesus estivesse dizendo: pisa que eu estou indo junto, vai. Onde você pisar eu piso atrás. Porque tem fases da nossa vida que Jesus diz: vem aqui atrás, eu piso e você pisa. Mas chega um tempo, um nível da nossa vida que Ele diz: eu te liberei agora, eu estou confiando em tu. Coloca o pé que eu coloco. Se tu for para a direita, eu vou para a direita. Se tu for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Jesus sabe que aquele homem não está ali de brincadeira. Quando Ele encontra a gente que não se move de brincadeira, Ele diz: pisa que eu piso, abre que eu abro, fecha que eu fecho. Vai. Pelo amor de Deus, pega na mão de alguém. Eu estou sentindo autoridade profética aqui hoje. Fala para ele: o Senhor está dizendo, coloca o pé que Ele coloca junto. Entra pela porta que Ele passa contigo. Ele hoje te liberou. E Ele está dizendo: a minha bênção te acompanhará. Tu quer ir para onde? Eu vou contigo. Eu estou vendo que tu não está se movendo por brincadeira, tu está se movendo por propósito. Então eu estou liberando a minha bênção aonde tu pisar. Oh, meu Deus. Jairo vem aqui, Jesus vem aqui. Jairo vira à direita, Jesus vira à direita. Quem sabe o endereço da casa é Jairo. Jairo vira para a esquerda, Jesus vira para a esquerda. E eu imagino a pressa de Jairo dizendo: vem Jesus, vem, é muita gente, mas vem rápido, vem. Porque quem precisa de resposta quer que seja de forma imediata. Quem precisa de intervenção divina tem pressa. Mas o problema é que enquanto a gente tem pressa, Jesus continua no tempo dele. Porque Jesus não é inseguro sobre as coisas que estão acontecendo. A nossa aceleração tem a ver com a nossa insegurança. Porque a gente sente que quanto mais rápido resolver, mais fácil será. E a gente tem a sensação de quanto mais demorar, mais difícil ficará. Mas como Jesus entende que sendo fácil ou sendo difícil, Ele continua sendo o dono de tudo. O tempo dele permanece sendo o mesmo. E Jairo está dizendo: vem Jesus, vem rápido, vamos. Mas aquela sensação de Ele está comigo, Ele está comigo. Jairo está indo, Jesus está indo. Jairo indo, Jesus indo. Só que de repente
Jairo dá um passo e Jesus faz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Alguém me tocou, mestre, a multidão te aperta. Eu imagino Jairo: anda Jesus, anda, anda. Não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Quem foi? Quem foi? E a mulher não aparece, ninguém fala nada. E alguém está dizendo: não sei, é muita gente. Quem foi? Foi ele? Foi ela? Não, não foi. Eu imagino Jairo: Jesus anda. Bora rápido. Corre, Jesus, corre. Quem me tocou? Quem me tocou? De repente a mulher aparece e diz: fui eu. Aí eu imagino aquela sensação: tá bom, já recebeu a bênção, vamos embora, Jesus. E ele diz: conta qual era o seu problema. Jesus dá uma oportunidade para a mulher falar no meio da multidão. Vira um culto. Culto com testemunho, com milagre. Só que enquanto tem alguém contando uma bênção que acabou de acontecer, do lado tem um irmão que está em desespero, porque ele chegou primeiro. E a gente acha que pela regra da gente, quem entrou primeiro na fila recebe primeiro. Mas o problema é que a regra do céu não é assim. Gente que chegou há 10 anos vai ter que lidar com a ideia de que alguém que chegou há 1 ano vai receber na tua frente. E vai perguntar para Jesus por quê? Não tem porquê. Tem uma decisão pessoal, soberana, de alguém que trabalha do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Tem horas que ele vai quebrar de você coisas que são particulares suas. Porque se no teu contexto funciona na tua hora, na tua direção, porque o culto está comigo, quem rege sou eu, quem controla sou eu, Jesus vai te mostrar que no céu o controle não é teu. E se tu quer andar com ele, tu vai ter que aprender a confiar mais e controlar menos. Aponta o dedo na cara de quem está do teu lado, mas com um jeito de profeta, para ele não ficar magoado contigo. Aponta para ele e fala: tu vai ter que aprender a confiar mais e controlar menos. Fala para ele: entrega mais. Entrega mais. Diz para ele: não é do teu jeito, não é na tua hora. Fala para ele: do teu jeito só deu errado, na tua hora só falhou. Você não está vendo que Jesus está quebrando o teu ego, quebrando o teu achismo, quebrando a tua imponência. Ele está arrastando o teu nariz no chão e está falando: ei rapaz, eu sou o Deus da tua vida. Eu que controlo a história. Eu que dirijo os teus passos. Quem impediu que fulano chegasse, que o amigo trouxesse, que a porta se abrisse, não foi o diabo, fui eu. É para que tu entendesse. Se lá fora tu era o manda-chuva, aqui tu é servo. Jesus de Nazaré. Só que o culto está acontecendo, pastor. A mulher conta testemunho: fui eu, Senhor, eu tinha 12 anos. Eu imagino Jairo: Jesus, será que está lá em casa? Porque chega uma hora que a nossa mente nem está no culto que está acontecendo. O que está acontecendo na nossa história é tão intenso que a gente está de corpo presente, mas a cabeça está em desespero, dizendo: Senhor, quando acabar aqui, agora, vamos embora. Só que o interessante, pastor Cleito, é que Jairo sabe o endereço da casa, estava na frente, mas quando ele percebe que Jesus parou, ele não diz: eu vou na frente, você vai depois. Porque eu não vou me atrever a dar um passo sem que ele caminhe comigo. Porque o segredo não é chegar, o segredo é quem te acompanha na chegada. Chegar sem ele é o mesmo que fracassar. Porque a beleza da história é entender quem caminha contigo. Quanta gente se machucando porque olhou e disse: eu posso ir, depois ele vai. Mas chega lá sem que ele chegue, é o mesmo que
A história vai continuar do mesmo jeito que era quando você saiu. Mas se você tiver coragem de esperar, não se precipitar, não dar passos sem que Ele autorize. Eu sei que a tua pressa está dizendo vai. Eu sei que a tua precipitação está gritando faz assim. Eu sei que alguém falou porque eu fiz assim e funcionou desse jeito. Ele está dizendo, se eu parar, pare. Porque estar parado comigo ainda é estar em movimento. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, estar parado com Ele ainda é estar em movimento. Agora fala, mas estar andando sem Ele é o mesmo que estar parado. Pode saber o endereço, pode ter a chave da casa, pode ter conchavo lá dentro, pode ter amigo lá, mas se Jesus não for, aleluia, tua família pode conhecer alguém que indica, alguém pode interceder por você lá dentro, pode estar tudo planejado para a hora que você chegar, mas se Jesus parar, não ande mais. Ele tem pressa, mas Ele está esperando. Porque não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com como eu me movimento mediante aquilo que eu sei. Ele tem pressa, mas a atitude é de quem não tem pressa. Você entendeu? Por dentro tem uma panela de pressão quase explodindo, mas o comportamento é de quem sabe. Não estou entendendo muito bem, mas Ele costuma resolver causas em que Ele entra. Aleluia! Por dentro é um desespero, está corroendo a alma, está gritando, a lágrima desce silenciosa, mas eu estou me comportando diferente daquilo que eu sinto. Porque eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu sei. Fé é isso, não é o que eu sinto, fé é o que eu sei. Tem horas que eu vou sentir que Jesus me largou, mas o que eu sei é que Ele permanece comigo. Então se eu me movimento pelo que eu sinto, eu contrario o que eu aprendi. Profetiza para essa, pode chorar, chora mesmo, porque Ele te sentou nessa cadeira para te lembrar que Ele está no controle de tudo. Profetiza para esse crente que está do teu lado e fala para ele, a partir de hoje, você não vai se mover mais pelo que você sente. Você não vai falar mais pelo que você sente. Fala, você vai se mover pelo que você sabe. Diga para ele, por vezes, teus sentimentos tentarão anular a tua fé. Eu estou pregando para gente que sabe exatamente o que é isso. Que o sentimento está dizendo, vai dar errado, para de acreditar nisso, você está doido, você vai fracassar, não tem como, olha de onde você saiu, mas eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu sei, dentro de mim está dizendo que não, mas eu sei que o meu Redentor vive. É por isso que Jó, no pior estágio da vida, ele não disse eu sinto, porque o que ele estava sentindo é, vai dar errado, vou morrer aqui, nada vai dar certo, mas ele abre a boca e fala, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará a meu favor. Eu declaro que os teus sentimentos não vão te adoecer. Eu declaro que tu receberás equilíbrio emocional. Deus está trabalhando nas tuas emoções agora. Ele está visitando a tua alma. Ele está firmando a sede das tuas emoções. Equilíbrio, equilíbrio. Meu Deus do céu. Jeová de guerra. Equilíbrio para responder, equilíbrio para agir, equilíbrio para ir, equilíbrio para vir. Equilíbrio, Jesus está te dando equilíbrio agora. De
tal forma que quem te olhar no meio dessa guerra não vai entender como é que você está posicionado nessa área. Porque quem sabe a realidade da tua casa espera no mínimo que você esteja prostrado, de cabelo em pé e desespero. Mas quando te vir do lado do mestre, esperando o mestre caminhar, eles vão falar: que é isso? E você vai dizer: Deus me deu equilíbrio no meio da minha pior fase. Equilíbrio. Só que se já não bastasse esperar por um tempo que Jesus não disse quanto que vai demorar, porque ele não fala 20 minutos e eu acabo o culto aqui, que eu curei a mulher. Não, ele simplesmente começa a agir e não fala nada, e a gente fica dizendo: será que é hoje? Será que é semana que vem? Será que são 10 anos? Quando é? E alguém conta testemunho: fui curado. E você pensa: mas chegou depois de mim. E outro grita: Deus abriu a porta. E você fala: Senhor, mas olha quanto tempo que eu estou aqui. Jesus está trabalhando aqui e parece que se virou de costas para Jairo. A mulher foi curada e de repente chega alguém, alguns que vieram lá de onde a realidade de Jairo era a pior. Estavam na casa com ele e souberam da notícia. A notícia é: não está mais enferma, a menina morreu. Então eles correm, pastor Cleito, para avisar o que aconteceu. Porque pensa comigo, como meu amigo, se acontece uma situação dessa, tu não me deixaria aqui chorando mais. Tu viria e diria: Gabi, chega, vamos lá resolver, vamos enterrar. Porque você não vai mais ficar clamando por uma coisa que não vai mais acontecer. Então entenda, eu já ouvi gente dizendo: esses endemoniados dos amigos de Jairo. Não, eles vêm eles não dizem, não desmotivam ele quando a menina está doente. Eles desmotivam quando ela morre. É um sinal de que não tem mais jeito. Eles estão se pautando pela realidade. É simples isso. É como quem diz: vamos resolver o problema logo para que você sofra menos. Ou talvez a gente consiga, amenizar um pouco do que a gente não pode resolver. Então alguém chega e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, não. Vamos embora para casa, tua filha está morta. Não tem mais jeito não, rapaz. Aqueles rapazes são portadores, sabe de quê? Não é do caos, são portadores da realidade. O problema é que tem horas que a gente não sabe lidar com a realidade, porque a gente não gosta de lidar com o caos, ninguém gosta. Mas enquanto você não entende que a realidade é essa, fica fingindo que não está acontecendo, nada muda. Porque entenda isso, eles vêm dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo? A menina morreu, não é mentira, é verdade. Ninguém ali é inimigo dele, eles só estão trazendo a realidade. Jairo, acabou, não dá mais. Jesus está aqui ouvindo. O culto está acontecendo, mas o ouvido dele, a atenção dele nunca saiu da pessoa por quem ele decidiu se movimentar. E por mais que a maneira dele trabalhar seja meio estranha para a gente às vezes, porque se o camarada tem pressa, eu diria: Jesus, faz no tempo dele. Mas pedagógico em tudo que é, ele não se move pelo desespero do homem, ele se move pelo propósito dele. Mas aí eu entendo que quando a má notícia chega, a notícia da realidade, Jesus olha e diz para ele: Jairo, não tenha medo, creia somente. Não tenha medo de quê? O que Jesus está dizendo é: não se paute, se baseie pelo que a tua realidade está te dizendo. É real, aconteceu, e a notícia é: acabou para você, teu último estágio é esse, não tem mais jeito. Aí Jesus fala: ignora a realidade, não tenha medo da realidade. E é por isso que o diabo morre de ódio da gente, porque ele tenta usar o que é real para afrontar, ou para desmotivar, ou para desequilibrar uma expectativa em algo que a boca de Deus falou. Porque nos parece às vezes que o que a boca de Deus falou não é real.
Então o diabo fala: mais real do que a promessa é a tua realidade. Mas deixa eu te contar uma coisa: a tua promessa é mais real do que a tua realidade. Porque a promessa não está presa no hoje. A promessa já está feita num tempo que ainda não chegou, mas já se materializou. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: eu não sei se tu vai entender. Fala, mas que a fé do Senhor alcance a tua mente para elevar o teu nível de entendimento agora. Fala para ele: tu vai parecer um louco, porque o que a realidade está dizendo vai parecer que não é verdade, e você não vai se mover pela realidade. Diga para ele: porque mais real do que a realidade é o que a boca do mestre falou a teu respeito. Fala para ele: o Senhor já visitou teu futuro, já firmou uma realidade lá, e Ele está dizendo: o tempo é passageiro, o hoje passa, mas a minha palavra não passa. Está com medo de quê? Está apavorado por quê? Teu Deus é dono do tempo, é dono do ouro, dono da prata. Ele já visitou o teu futuro e já te fez uma surpresa. Eita! Eu declaro sobre a tua vida que um tempo favorável se manifestará. Eu declaro sobre a tua vida que um tempo de sorriso chegará. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Não vai, não vai, não vai. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e fale em mistério, porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Deus está derramando força na vida de gente aqui hoje. Ele está tocando nos teus ossos, no teu sangue, no teu corpo. Recebe força aí agora. Força para ficar de pé. Força para não recuar. Força e autor. Quero ouvir só os profetas de Deus. Gabriela, mas e o que eu estou vendo? Gabriela, mas e o que está acontecendo? Eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que a boca dele falou. Fiel é o que prometeu. Acaso eu falaria e não cumpriria? Acaso eu prometeria e não teria condição de cumprir? Haveria alguma coisa impossível para mim? Oh, que é isso? Tem uma graça de Deus descendo aqui. É o Deus do céu. É o Deus do céu. Tu não vai abandonar teu ministério. Tu não vai abandonar tua chamada. Tu não vai morrer nesse processo. Jesus está renovando a tua força hoje, garota. Ele te trouxe aqui, está te levantando desse chão e está dizendo: reage, eu sou contigo. Reage, eu sou contigo. Levanta daí, eu sou teu Deus.
Mas aí ele diz: não olha para o que a realidade está dizendo, não. Não fica com medo da realidade, porque a realidade vai tentar dizer para você que o que eu falei não é real. Mas tu vai mostrar para a tua realidade que tu confia mais na minha palavra do que nela. Aí ele diz: só que agora não vai ninguém mais com a gente. Agora só vai Pedro, Tiago e João. Aí a gente começa a entender por que do tempo que não é o nosso. É porque se vai na empolgação do meu tempo, leva uma multidão inteira que não é para participar. De algo que Jesus tem pessoas específicas para fazer parte. E é difícil entender, mas o tempo é um aferidor. Deus não precisa do tempo, mas Deus usa o tempo. O tempo revela quem é e quem não é. Então tu não precisa explicar muita coisa. Deixa que Deus usará o tempo para revelar o que é e o que não é. Dia desses eu estava conversando com meu pai, sentado à mesa, e eu trazendo para eles algumas angústias da minha alma, e ele me disse: minha filha, o que é de Deus permanece. Tu não tem que responder nada, a tua permanência é uma resposta. Aleluia. Porque chega o tempo, pastora, que o próprio Jesus diz: isso aqui não vai ficar mais. Isso aqui também não dá para ir. Isso aqui, bom, para o nível do que eu quero fazer lá, eu quero os que são mais próximos de mim. Então Jesus está levando para a casa de Jairo, para próximo de Jairo quem é próximo dele. É como se Jesus estivesse apresentando como amigo para Jairo os amigos dele. Estenda a mão, porque eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus vai tirar os que são teus, no teu crivo, na tua régua, os teus amigos, aquele que você acha, os que você acha que são, e Ele vai apresentar para você os amigos dele. Deus vai fazer uma limpa ao redor da tua mesa. Deus vai fazer uma limpa na tua lista de contatos. Deus vai fazer uma limpa nas conversas do dia a dia. E só vai ficar quem está pronto para viver o mesmo nível de milagre que Jesus quer fazer na tua vida. Pega na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: não vá atrás de quem Jesus está tirando. Não queira colocar de volta quem Jesus levou para longe. Se é Jesus quem está tirando, deixa aí, porque Ele sabe o que tira, quando tira e por que tira. E também deixa Ele trazer quem Ele quiser, porque Ele tira 100 alianças e traz uma que vale por 1000. Tem coragem? Então repete comigo: tira, Jesus. Eu vou te perguntar mais uma vez: tem coragem? Se não tem, não fala. Porque chega umas horas que Ele tira peças que a gente achou que não era para tirar. Chegam uns momentos que Ele mexe em pontos que a gente não queria que Ele mexesse. Mas como Ele não está preso no agora, Ele já está lá no milagre da casa. Ele sabe quem é que vai compreender qual é o nível de pessoa que pode acompanhar você ao processo que Ele quer te levar. Não adianta, dependendo do nível das pessoas que te acompanham, certas coisas não acontecerão. Porque você vai ver, Jesus aparece aos discípulos depois que ressuscita. Tomé não estava. Depois Jesus aparece de novo. Depois que eles contam, Ele esteve aqui, Ele veio e tal.
Porque assim, quem não crê sempre vai ter que ouvir pelo que falaram. Jesus espera o incrédulo não estar para chegar. Porque níveis de incredulidade atrapalham manifestações. Eu não sei porque que Jesus está mandando eu dizer isso dessa forma. E com muito temor na minha alma eu digo isso. Porque Deus vai fazer uma limpa. Vocês não vão entender muita coisa não, mas Ele vai fazer uma limpa. É o tempo da poda de Jesus. Porque quando Ele quer que a árvore dê mais fruta, Ele tira galho que não serve, galho que não acrescenta, galho que não aumenta, galho que não ajuda. E a gente diz, meu Deus, mas por que o Senhor tirou? É porque eu sei o que eu quero fazer lá na frente. Tu pode entender? Tu tem fé para dizer? Então diga. Faz do jeito que o Senhor quiser, Jesus. Lá vão 3. Mas 3 que entendem do que é vencer tempestade, o que é vencer guerra. São os 3 que vão estar com Jesus no momento de agonia. Jesus está levando para a casa de Jairo gente que ele confia. Olha isso. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou colocar perto de você gente que tem o mesmo coração que o meu. Quando ele está chegando na casa, a multidão alvoroçada, choram de um lado, chora de outro. Ele diz, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Não, pera, vamos lá. A menina está dormindo ou está morta? Então Jesus mentiu. Mentiu? Ela estava dormindo ou estava morta? Ela estava morta. Jesus mentiu no que falou? Não. Por que ele disse então que ela estava dormindo? Porque o que é a morte? Ele trouxe para a nossa realidade. O que é a morte? Morreu, acabou. E o que é sono? Você pode estar morto de cansaço, mas você pode falar, hoje eu vou dormir agora 5 dias seguidos. Eu vou dormir, eu quero. Você consegue? Chega uma hora que mesmo sem você querer, teu olho faz assim, ó. Porque sono tem hora para acabar. Jesus estava dizendo para eles, vocês acham que a situação é irreversível, mas na verdade o meu relógio já sabe a hora. Oh. Pega na mão desse crente que está do teu lado com cara de profeta e fala para ele, alegra teu coração, porque está mais perto do que você imagina, de uma página virar na tua vida. Fala para ele, Jesus está tirando quem tem que tirar, está te revelando quem é quem, está te mostrando coisas que você não queria ver, está te doendo, está te incomodando, mas quanto mais machuca é porque está mais perto do relógio do céu se encontrar com o relógio da terra e uma história nova se manifestar. Eita! Saiam daqui também, porque eles começam a rir. Jesus diz, não dá para vocês ficarem. Porque Jesus não vai deixar no teu caminho gente que acha que a tua vida será baseada pelo que os olhos deles veem. Oh meu Deus do céu. Eu amo dizer isso, Milena, porque quem me viu morando na casa cheia de cogumelo em Xerém, morando de favor na casa dos outros, com a família mais pobre de Xerém, uma luta que dava dó, minha mãe catando broto de bambu para cozinhar para a gente comer, eu usando tênis emprestado dos outros, quem olhava para a realidade dizia, isso aí não vai dar em nada, não chega em lugar nenhum. Aí Jesus foi na nossa frente, tira um. Porque no trajeto que eu vou te levar não pode ter gente que só olha pelo que você está vivendo. Eu vou colocar do teu lado gente que acredita no lugar que eu vou te levar. Gente que te vê no agora, mas fala, tu não morre assim não, hein? Tu vai ser alguém grande. Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te prosperar. Como eu não tenho nada, eu não sei, eu só sei que eu creio. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, tu não está no nível de fé, sai fora de perto de mim.
Porque eu quero do meu lado gente que acredita no que o mestre falou que vai fazer. Aleluia! Oh, glória! Ai, Jorrebaraciai. Pastor Ailma, meu pai passando a gente por baixo da roleta do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar passagem, e Deus usando os profetas e falando: entra neste avião que eu te coloco. Como quem não tem dinheiro para andar de ônibus vai andar de avião? Eu não sei, eu sei que a palavra dele não se baseia pela realidade. A palavra dele vai no futuro, constrói o que ele falou. Oh, bicho. Aleluia. Como será? Como eu não sei. Eu sei que será. Quando será? Quando eu não sei. Eu sei que será. Porque até hoje, algumas pessoas me zoam, porque toda a vida, quem me vê andando de avião parece que é a primeira vez que eu estou andando. Eu fico igual um cachorrinho na janela, olhando o céu. Quando eu não estou acabada de sono, que eu entro e já apago. Mas a maioria das vezes eu fico: Liane, olha que coisa linda. Olha isso, meu Deus, e tiro foto, e filmo. Eu lembro dos quilômetros a pé que a gente andava. Eu lembro das caronas de cara feia que algumas pessoas davam pra gente. Oh, meu Deus do céu. Eu lembro do cobrador olhando e pensando: de novo essa gente que vai passar debaixo da roleta do ônibus, porque não tem dinheiro para pagar. Então quando eu vejo o céu lá de cima, eu digo: um dia era só uma palavra, mas hoje é uma realidade. Pelo amor de Deus, pega na mão de alguém e fala para ele: um dia tu vai olhar e vai dizer: um dia foi uma palavra e hoje é realidade. Eu declaro que tu vai pisar na terra da promessa. Eu declaro que tu vai entrar nas portas da promessa. Oh, aleluia! O que você precisa entender é que Jairo queria que a sua casa vivesse um milagre de uma cura. Jesus queria que a casa dele fosse uma referência. Porque quem está passando para conhecer fala: sabe da história daquela menina que morreu, viveu? O que tem? Ali, ó. Cura tinha acontecido na vida de muita gente. Para aquela casa ali, Jesus queria subir o nível do testemunho. Olha para esse crente do teu lado e fala para ele: Jesus está subindo o nível do testemunho. Fala para ele: é por isso que está pior do que você imaginava. É por isso que está doendo mais do que você achou que doeria. É por isso que está mais difícil do que você planejou. Fala: é porque ele está subindo o nível do testemunho. Quanto mais difícil é, mais bonito será o testemunho. Quanto mais dolorido é, mais embelezado será o testemunho. Se alguém está achando que vai ficar do jeito que está, eles vão ter uma surpresa e serão eles mesmos que amanhã vão estar falando: sabe o que aconteceu na casa dele? Eu vi, era vergonha, era desonra, mas Jesus passou lá e agora é um testemunho. Oh, meu Deus! Mas tu precisa respeitar os processos. Processos que às vezes não são entendidos por você, mas que para o céu fazem todo sentido. Não dá para fugir do processo. Está se machucando, está se ferindo, porque tu quer fazer do teu jeito, na tua hora, da tua forma. Jesus te sentou nessa cadeira para te falar: não fuja dos processos, não saiu do meu controle, eu ainda cuido da história, mas eu vou fazer primeiro, te deixar doer em áreas que você não queria, mas é porque eu quero te tratar. Eu vou tirar do teu caminho gente que não tem que estar, porque eu sei quem pode permanecer do teu lado, mas um dia, o que hoje parece uma grande luta, uma grande prova, será um grande testemunho. Então ele te trouxe aqui para te falar: não fuja dos processos, confia mais em mim, entrega mais para mim, porque um dia você vai me glorificar por tudo que está acontecendo no hoje.
Gabi, está muito difícil. Eu sei que está. E eu não estou ignorando o teu processo e a tua dor, não. Eu sei que está. Eu não estou dizendo que Jesus acha que você é fraco, não. Ele sabe onde está doendo e como está doendo, e acredite. Tu só está de pé porque Ele tem te mantido de pé. Mas enquanto você questiona coisas que Ele não vai responder, Ele está tirando de você coisas que não podem estar. Então que seja isso uma resposta para você. Enquanto você questiona e pede por respostas que talvez não cheguem ou que não chegaram ainda, Ele me trouxe aqui para te falar o que você não entende. Na verdade, são coisas que eu preciso arrancar de você, que vieram de uma criação, de marcas, que vieram de um passado de dor, que vieram de traumas e que não podem entrar com você no lugar do testemunho. Enquanto eu caminho com você por esse caminho, aonde estou te levando a viver um milagre, não te deixei, não te abandonei, mas estou te tratando, estou te moldando, vou arrancar o que precisa sair, vou tirar gente que não pode estar. Talvez te doa, talvez você chore pela madrugada, talvez você se sinta sozinho, mas acredite, você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que eu decidi confiar nele. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: quem vê a menina passeando pela rua depois, fica assim, ó. Quem vê a menina passeando pela rua diz: eu quero servir esse homem faz milagre. Porque a vergonha e a exposição da tua pior fase será através dela mesmo que pessoas olharão e dirão: porque aconteceu na vida dele, eu também quero servir esse Deus. Como um profeta, pega na mão desse crente, olha para ele, tu está entendendo a dor dele, porque você também está sentindo. Pega na mão dele, olha para ele e fala para ele: aguenta mais um pouco. Não, como um profeta, olha para ele e fala: aguenta mais um pouco. Fala: por favor, não desiste da tua caminhada. Diz para ele o que você precisa agora. O mestre te entregará o que você precisa. Só não desista, só não se precipite, só não recue. Fala para ele: está chegando um tempo de alegria, está chegando um tempo de regozijo, e será mais rápido do que você imagina. A palavra que o Espírito gritou no meu ouvido agora, Eliana, foi: num poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Oh, aleluia! Cadê você? Pode tocar. Obrigado. Chata, né? Uma hora pede para tocar, outra hora pede para parar. Obrigado. Isso mesmo, se precisar se lançar, se lance. Cadê você? Que está aqui, que ouviu a voz de Deus, talvez não é evangélico, ou talvez aceitou Jesus uma vez, mas está distante, ou talvez até frequenta culto, mas está mais para lá do que para cá, e está me ouvindo e está dizendo: Gabi, você falou minha vida, sou eu. Você não tem noção, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, eu me precipitei, eu deixei coisas ruins acontecerem que Deus não queria que acontecesse, mas eu quero voltar a caminhar com o mestre. Eu quero ser um local de testemunho do que o mestre pode fazer. Você está aqui e está achando: foi minha amiga que me trouxe, eu vim porque eu vi o cartaz. Deixa de ser bobo. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. Foi lá, te pegou pela mão, te sentou nessa cadeira só para te falar. Eu não te chamei para ser um frustrado. Eu tenho uma história gloriosa para realizar na tua vida, mas tu precisa se permitir viver o que eu tenho contigo. Tu está me ouvindo, o coração está quase saindo pela boca, está dizendo: Gabriela, sou eu quero voltar, eu quero refazer minha aliança. Eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. Eu sei o que eu vim buscar aqui. Deus tem algo novo para mim, eu vou levantar agora. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não, quem precisa de mudança não pensa na opinião dos outros. Se tu ficar refém da opinião dos outros, tua história vai continuar fracassada. Mas Ele marcou o ano de 2022 para te dar um novo tempo. Tu está
está me ouvindo, está com o coração quase saindo pela boca e está falando: sou eu quero, Gabriela, é para mim, é para você, sou eu. Pula dessa cadeira e vem aqui agora, porque eu quero orar por você. Só você que quer uma nova história, quer voltar, está dizendo: sou eu estou de volta, eu vou pegar meu chamado de volta, eu vou pegar a espada na mão de novo, eu não vou continuar caída, eu vou abraçar o que Jesus tem comigo. Vem, pula da cadeira e vem. Eu sei que tem muita gente, eu estou te esperando aqui, vem.